pessoal, boa noite. Antes de começar, eu queria saber o nível de vocês em álgebra matrizes. Vocês têm pelo menos a noção básica de matriz, de classificação, de probabilidade? Hoje eu vou explicar mais a parte teórica de transformers. Então, eu vou introduzir o modelo de transformers. Alguém já sabe o que é transformers? Então, o Transformer é um modelo por trás do ChatGPT. Então, por trás do Gemini, por trás de vários modelos de IA que a gente tem hoje. Então, ele é o estado da arte para trabalhar com dados sequenciais. Originalmente, ele foi feito para trabalhar com dados textuais, mas ele pode ser usado para trabalhar com qualquer tipo de dado. Então, tabular, etc. Aí vai depender realmente do contexto que você vai ter. Para explicar o modelo, é importante falar um pouco da parte matemática por trás dele. Mas eu vou tentar suavizar um pouco, para não ficar tão complicado, porque senão não tem como entender como ele funciona. E aí a ideia hoje é pegar essa introdução mais teórica mesmo do Transformer. Então, se der tempo, eu vou chegar até em como é que usa ele para classificação e regressão também. E a gente vai ver todas as etapas, como é que ele foi construído. Esse modelo ele é muito novo, então ele é de 2017. O artigo que deu esse modelo foi criado pelo Google DeepMind, a equipe do Google, e eles publicaram. Na época nem tinha tanta importância assim, eles não achavam que era um modelo que ia mudar tudo. Eles achavam que era um modelo que foi feito para fazer tradução. Então, lá o Google Translate, eles criaram esse modelo para usar em tradução e foi isso. Publicaram lá. Até que alguém lá dentro descobriu que como ele era muito poderoso para fazer LLM, modelo de linguagem, só que eles ficaram com medo de publicar. Por quê? Ele alucinava. Então, eles perceberam que esse modelo ele ia ter vários problemas com as pessoas usando. Então, a gestão do Google ela não concordou em publicar esse modelo. Então, ele ficou guardado. E aí foi que o Elon Musk, lá com o Sam Altman, eles falaram: vamos criar uma inteligência artificial geral. Eu acho que a gente está na hora de fazer isso, e eles fundaram o OpenAI. E aí, qual era a ideia deles? Vamos usar o melhor modelo que a gente tem. Porque, como eu expliquei na parte de redundância, eu falo redundância, mas o nome que mais usam é Feed-Forward Networks. Eles pensaram assim, como são funções de aproximação universal, ou seja, ela aproxima qualquer tipo de comportamento que você vê na entrada e saída, eles pensaram, como é que a gente faz uma inteligência artificial geral com isso? Vamos criar uma função, vamos colocar essa função geral para aproximar o ser humano. Como é que você aproxima o comportamento do ser humano? A partir da linguagem. Então, a ideia da OpenAI era essa: vamos aproximar o comportamento do ser humano para criar o ser humano, treinando uma função de aproximação universal para conseguir prever textos. Porque se você prever como o ser humano fala, você age como o ser humano. Então, era basicamente essa ideia. E aí eles descobriram que esse modelo funcionava até melhor do que eles esperavam e foram numa corrida ali de aumentar esse modelo cada vez mais. Não sei se vocês lembram das notícias na época. Agora a gente já chegou no platô de tamanho de parâmetros do modelo e não está aumentando mais tanto a performance. E qual é a grande diferença do modelo Transformer? É essa camada de atenção, mecanismo de atenção. O que acontece? Antes do modelo Transformer, qual era o estado da arte? Você tinha uma rede chamada RNN e uma rede chamada LSTM. O que era essa rede? Ela rodava em cima do dado sequencial a partir de loops. Então, por exemplo, como eu expliquei na aula passada sobre os tokens, as palavras, ela pegava um token e rodava a rede inteira. Aí o próximo token rodava a rede inteira. Então era uma coisa que não era tão eficiente computacionalmente, era muito caro. O que o Transformer fez? Ele pegou todos os tokens, ou uma quantidade que você pensa absurda de tokens,
e fez de uma forma que você consegue rodar isso ao mesmo tempo, só uma vez. Então, por exemplo, agora eu pego 500 tokens e jogo tudo de uma vez, e jogo paralelo na GPU. Então, isso permitiu acelerar muito o processo de previsão. E, além disso, o mecanismo de atenção, ele aumentou muito a acurácia do modelo. Porque antes a LSTM, ela sempre dependia de relações que vinham antes dela. Então, por exemplo, isso aqui aconteceu antes, só que quanto mais no passado estava, menos importante era a informação para a LSTM. No caso do Transformer, não. Então, por exemplo, por que o ChatGPT é tão bom? O que é o contexto? Ele consegue relacionar um token bem antigo, por exemplo, que você falou lá na conversa muito antigamente. Se ele acha que isso tem relação com um token mais recente, ele consegue criar essa relação, diferente do modelo de LSTM. Então, a grande diferença do mecanismo de Transformer, de atenção, é justamente que ele consegue pegar várias possibilidades de combinação de todo o dado de uma vez e ver o que é em relação com o que, criar vários tipos de conceitos que ele vai prestar atenção, então, por exemplo, semântica, sintática, etc. Cada uma das redes, né, que são as camadas de atenção, elas chamam de cabeças, vai treinar um conceito. E o que faz o mecanismo computacional Transformer ainda é a rede densa, não é a camada de atenção. Então, a camada de atenção é só um mecanismo de atenção mesmo. Ela ainda vai ter um mecanismo de feed-forward para fazer as computações do modelo como a gente faria antes numa rede de feed-forward normal. Então, na prática, quase todas as redes têm um feed-forward, LSTM, etc. Ela é a base, por isso que eu comecei por ela. Ela é a base da inteligência artificial de learning moderno. Então, como é que funciona o mecanismo de atenção? Né? Para você entender o Transformer, basta você entender o que é o mecanismo de atenção. Por quê? O Transformer nada mais é do que várias camadas de atenção. Lembra que na rede densa você tem uma camada de perceptors? No Transformer você tem uma camada de atenção empilhada. Você pode empilhar. O que é aumentar os hiperparâmetros lá do ChatGPT, os parâmetros? É aumentar o número de heads que ele tem, né, que são cabeças, eu vou explicar daqui a pouco o que é isso, e aumentar a profundidade, então a quantidade de camadas que vai ter ali dentro daquele Transformer. E aí, basicamente, só Transformer. Então, para a gente entender, é só entender o que é a atenção. E aí, como é que funciona a atenção? Eles têm esse framework de query, key e valor, que é basicamente, o que ele vai tentar fazer? Ele tem uma pergunta, ou seja, em cada rede de Transformer, ele vai ter uma coisa que ele está procurando. Então, por exemplo, será que aqui tem uma relação sintática entre esses tokens? Ou será que tem uma relação semântica? Será que esse dado de ruído é importante para a falha dessa máquina? Então, cada rede ali, ela vai ter um objetivo. Não somos nós, que estamos criando o Transformer, estamos montando uma arquitetura, que decidimos exatamente o que vai ser a rede. Isso vai ser descoberto a partir do treinamento. Então, uma rede, a partir do treinamento ali, ela vai se especializar, de repente, num modelo de sintático ou a outro no semântico, desde que isso ajude no resultado final. Então, o que é a query? É basicamente isso. É, por exemplo, como se você estivesse ali pesquisando no Google, o que você quer, alguma coisa que você queira. Então, a query é o seu objetivo na rede. E aí você vai ter a key. A key, ela é uma representação, um resumo do valor que você tem. Então, digamos assim, é como se fosse um título. Quando você está procurando lá no Google, antes de você entrar no valor, né, o valor é o conteúdo de fato, você vai chegar lá e ler os títulos. Você não vai chegar e ler todos os sites de uma vez, complexo. Você vai pegar e ver o título do site e ver se ele é interessante. Então, o key é o título, digamos assim. E o valor é justamente o valor do modelo mesmo, de entrada, né, do dado de entrada. E aí, como é que ele vai fazer com isso? Ele vai fazer uma conta, né, para dar pesos a partir da query, ou seja, ele vai pegar a query, vai ver se as keys têm a ver com o que ele está procurando, e a partir desse valor ele vai dar um peso.
que aí é com softmax. O que é o softmax? É como se fosse calcular a probabilidade. Então ele vai pegar ali, somar o total, né, ali do resultado final e dividir cada valor por esse resultado total. É como se fosse uma probabilidade mesmo. Então, a pergunta é quanto esse valor específico na query, ou seja, esse token, é importante com relação a esse outro token. Então ele está relacionando os tokens e aí quanto essa relação é importante para o meu resultado final. Então é isso que ele está fazendo no mecanismo de atenção. E aí tem, para você conseguir empilhar esse transform, você vai precisar de mecanismos de normalização. Por quê? Quando você vai empilhando camadas na backpropagation, às vezes a backpropagation começa a zerar. Ela vai voltando. Não sei se vocês lembram, mas quando ela é backpropagation, porque ela sai da saída e volta até o início. Toda vez que ela volta, é como se ela tivesse uma divisão em cada camada. Então o valor da backpropagation vai diminuindo por camada. Se você tem variações muito grandes entre os dados que estão passando ali, às vezes a backpropagation ela zera e o modelo para de aprender. Se ela está zerada, ele não vai mudar os pesos. Então a normalização ela existe para você normalizar os valores ali do seu modelo e ele continuar estável. Então tem várias técnicas. Você vai pegar o valor e repassar. Isso a gente vai ver, mas basicamente o objetivo do modelo é esse, é fazer uma pergunta, pegar as cases que vão relacionar essas informações, né? E fazer uma ponderação dos valores, ou seja, o que é uma camada de atenção, como a gente já falou de atenção, é basicamente você tentar entender quais informações são relevantes para o seu problema, é basicamente isso. E não só isso, quais informações relacionadas, no caso da attention do transformer, né? Que poderia ser também, você poderia dar uma matriz de entrada, que é o seu input, e você só dá atenção para alguns valores daquela matriz. Isso seria um mecanismo de atenção. Mas isso não é o mesmo mecanismo do transformer. Pode falar. Essa questão da chegada dos formatos é tipo um repeat? Pode repetir. Essa questão da backpropagation chegar a zero, continuar passando a nossa camada para tipo a fórmula, seria tipo um overfit ou um underfit? Não necessariamente, pode ser. Por exemplo, um overfitting. O overfitting, a backpropagation vai tender a ser menor, porque o erro é menor. Porém, não é isso, é mais, por exemplo, às vezes você tem um peso muito grande em algum ponto e a rede foca só em mudar aquele peso, enquanto o outro é muito pequeno. Então é tão pequeno que as operações de backpropagation elas começam a sair do que o computador consegue representar, né, do float, e aí ele zera, aí ela vai modificar. Então a ideia da normalização é não deixar que um peso ali seja muito maior que os outros. Na prática, como se ele não estivesse tomando toda a responsabilidade para ele. Aí esse é mais o problema da normalização. Então, como é que funciona, né? Agora eu vou entrar mais um pouco na parte matemática mesmo, para vocês entenderem como é que funciona o modelo. O xzinho aqui é a entrada. Antes de falar sobre a entrada, a gente falou sobre embeddings já. Vocês lembram do embedding, que é um vetor que representa uma palavra. Então, como eu falei, a entrada do transformer é um conjunto de tokens, né? Então, na prática, é um conjunto de vetores. Aí eu vou mostrar como é que é esse x para vocês entenderem. Vocês entenderem o que está acontecendo aqui nas operações. Então, o token, né? Então, digamos aqui, aula transformers, né? Aí como é que funciona? Você cria um embedding disso. O que é um embedding? Uma representação do espaço vetorial das palavras de uma certa língua.
Então essa aula aqui, digamos que você quer um embedding de 600 valores, né? Um vetor de 600 unidades. Vai ser um vetor aqui com números que o seu modelo aprendeu para representar ele. Aqui 600 números. Esse vetor aqui representa a aula. E aí a mesma coisa para transforma. Vai ser outro vetor desse. Então a entrada do transform, de 600 valores, né? Por 1, 600 por 1. A entrada do transform vai ser um conjunto desses vetores. A única diferença é que ele trata o vetor como linha. Então, por exemplo, aula, ele vai pegar aqui o texto, vai ser aula, isso é a linha 1. Aí transforma a linha 2 e assim por diante. Então vai ser uma matriz, isso daqui é o X que apareceu ali no slide. Então ele vai pegar isso daqui e aí, por exemplo, a quantidade de linhas dessa matriz vai ser igual à quantidade de palavras que você vai passar. Então é isso que eles chamam de contexto do transformer. Então, por exemplo, quando ele fala, agora o ChatGPT tem 1000 palavras de contexto, ou 1 milhão. Quer dizer que ele pegou uma tabela de 1 milhão de linhas a cada entrada. Então aqui, digamos que a gente tem 10, né? Vou passar 10 palavras para ele. E no nosso caso aqui, a gente vai pegar o nosso embedding aqui em 600, né? 600 valores, então vai ser 10 por 600. Então ele vai ter 600 colunas aqui. Né? Aqui de 0 até 600. Aí a gente vai pegar ali o valor de aula, 25, etc, 40, o valor de transform, que está representado também, e assim por diante. E vai fazer a entrada do transform. Qual é o objetivo da camada de atenção? Você tem esse contexto, né? Aqui eu coloquei um contexto bem pequeno, mas imagina que é um livro, ou sei lá, que é o seu prompt de entrada. Então, digamos que sejam 2000 palavras. Esse é o seu contexto. 2000 por 600. Qual é o objetivo da camada de atenção? Ela vai pegar essa palavra, e aí ela vai tentar entender como é que essa palavra na língua. Aqui eu estou falando de palavra, mas pode ser qualquer tipo de dado. Então, poderia ser, por exemplo, ruído, poderia ser dados climáticos. Então, como é que o dado desse dia se relaciona com o dado desse dia para prever o tempo hoje, por exemplo. Então, ele vai tentar relacionar isso, então, aqui, por exemplo, com a palavra 600, né? Ou múltiplas palavras também. Não, ele tenta relacionar quase todas ao mesmo tempo, na prática do mecanismo. Então aqui é outro vetor e ele vai relacionar essas duas palavras no mecanismo de atenção com algum peso, e aí depois ele vai decidir, né, a partir da query, quais desses pesos aqui que ele gerou são importantes. Então quando ele decidir isso, né, você vai ter uma função de atenção aqui em cima disso, ela vai gerar um peso no valor, que é no X. E aí, digamos, por exemplo, se o peso dessa palavra aqui, para essa informação que você está procurando, relacionada a essa palavra, é 0, ou seja, não é importante, depois que sair o resultado daqui, vai ser 0 essa informação. Se o peso é muito importante, for 1, porque vai ser de 0 a 1, né, esses pesos, então vai passar a informação toda. Se ele for só 0,25% relevante, vai passar só 0,25% desse valor. Então, basicamente, toda a ideia do transform, de um mecanismo de atenção, é esse. E aí, você vai ter que criar mecanismos ali para conseguir fazer essa ideia funcionar. Né? Ou seja, hoje, qualquer função de inteligência artificial, de treinamento que você vai fazer, precisa ser diferenciado. Ou seja, você precisa usar funções matemáticas que você possa derivar.
Porque tem funções que você não pode derivar. Se você usar modéstia, você não vai conseguir usar backpropagation. Então essa é uma das exigências. E a outra exigência difícil é criar uma arquitetura de matrizes que você consiga relacionar várias palavras com um custo computacional muito baixo. E ao mesmo tempo que você consiga fazer isso sem precisar de recorrência. Né? Ficar rodando essa palavra, depois essa, roda tudo de uma vez. Mas a gente também está, eu dei uma pesquisada recentemente e a questão das RNNs, né, relacionada junto com o uso de transformers está sendo uma abordagem a ser utilizada. Porque as RNNs basicamente é palavra por palavra, é isso que você falou. Seria ruim, que realmente o computacional é exponencial, porque a gente consegue colocar mais palavras ali, depois vai crescendo e desenvolvendo, enquanto nos transformers eles conseguem processar mais batches, assim, né, mais que for de interesse. Então, isso não seria uma forma de mitigar essa questão, ou seja, quando você precisa, você utiliza a RNN, e quando você não precisa, você pode usar a transformer para economizar o custo computacional. Isso faz sentido? Não sei, assim, particularmente não conheço nenhum trabalho que usou RNN. Pelo que eu conheço da literatura, a performance do transformer é maior do que a RNN, então ele é mais barato e melhor. Então não faria sentido usar a RNN, mas pode ser que tenha alguma pesquisa que surgiu. Porque a gente vai ver, por exemplo, durante o processo, que tem como mudar a rede de transformer para colocar convolucional. Teria como mudar para colocar um RNN junto. Então, assim, é uma coisa que, na verdade, o transformer, ele não é que nem, por exemplo, máquinas de carro. Não sei se você lembra disso, que é, tipo assim, é uma teoria que diz qual o melhor motor possível que você pode ter. Não existe isso para inteligência artificial. Então, o transformer, digamos que é uma cagada. Tipo assim, é um pouco de sorte também. Não é o melhor modelo, tem muita coisa para fazer. Então, com certeza, tem várias coisas surgindo, tem muita pesquisa surgindo sobre isso. Então, continuando, para você conseguir fazer esse formato certinho, né, para você gerar a query, a key e o valor, você vai fazer uma transformação no espaço vetorial, que é basicamente transformação linear. Multiplicar por uma matriz. Query, valor e a key. Você vai pegar esse x e multiplicar por esses valores. E qual é a ideia aqui? Quando você multiplica por uma matriz, você relaciona os valores. Né? Ele vai mostrar isso para vocês. É uma matriz mais simples. Então, multiplicação de matriz. Né? Você vai ter uma matriz aqui, dentro de cada camada de atenção, você tem a matriz da key, tem a matriz da query e tem a matriz do valor. Todas elas têm o mesmo tamanho. Tá? E aí o que você vai fazer? Essa matriz aqui vai ser uma matriz que ela vai ser uma proporção do número de heads. Né? O que é o número de heads? Quantas coisas você vai prestar atenção no dado. Né? Então você não faz só uma dessas, é como se tivesse N matrizes dessas. Você vai fazer isso N vezes. Então, se você faz isso N vezes, o tamanho do seu vetor é 600, geralmente você pega aqui 600 e divide por D, para você saber qual vai ser o tamanho dessa matriz aqui. Né? E basicamente essa matriz ela vai ter que ter o tamanho do vetor aqui, né? Vai ser multiplicado pela μ. Então aqui vai ser 600 e aqui vai ser a quantidade de heads ali, dessa divisão. Então, sei lá, digamos assim, 60. Aí, dando um exemplo menor, digamos que é uma matriz 3x3. Então você tem tokens de 3 valores só. Quando você faz a multiplicação de matrizes, aqui, essa daqui é o seu x. Essa aqui é a matriz x, que é a entrada, e esse daqui é o W. WK, né? É isso. Você vai pegar as linhas aqui, né? Na verdade a multiplicação é ao contrário. Você vai pegar a linha da entrada
e multiplicar pela coluna dessa matriz. Então, essa linha por essa coluna. Então você vai, essa primeira parte é como se você fosse criar abstrações em cima desse dado aqui, x. Né? Porque você está pegando aqui o peso 1, o peso 2 e o peso 3 e multiplicando pelo valor 1, o valor 2 e o valor 3. Aqui. E aí, pode falar. Primeiro que você falou da parte do W, mas como é que eu consigo extrair ele mesmo do WK, dos valores da query, da chave? Então, o W, ele é para você gerar os valores para query, para key e para o valor. Entendeu? Então, esse X aqui são os tokens, né, que eu tinha explicado. Então, esses vetores aqui, que representam a palavra, em linha, e aí a bet, né, que alguém falou de bet, mas basicamente o contexto, quantas palavras você vai passar, vai ser a quantidade ali de linhas, né? Então, o seu X é o que vai determinar quase tudo. Ele é a entrada do seu modelo. Então, esse daqui é o input. O seu modelo é um f de x. Tá? Essas matrizes aqui, você vai inicializar elas, por exemplo, randomicamente, quando você está criando o seu modelo. Então, a única coisa que você precisa saber é o formato do seu modelo. Só o formato. A fórmula sempre vai ser f de x vezes 2 É isso que eu estou explicando agora. Estou explicando a fórmula. A fórmula é o W, né? Vezes W, por exemplo, WK, x vezes WK. Aí isso vai gerar o WK, quer dizer, x vezes WK. Vai ser o K, que é a key, é igual ao WK vezes x. E esse WK aqui, a única coisa que você precisa saber dele é o formato. Então, no caso aqui, o formato dele vai ser o tamanho de x e uma saída do tamanho da rede. Aí isso é posterior. Então, o que acontece? Você está só fazendo esse x aqui se transformar em um outro espaço vetorial, como se fosse uma transformação linear, que é aquilo que eu estava tentando explicar. Você multiplica o peso aqui pelo valor, né? Em cada matriz, isso aqui, essa matriz aqui é uma matriz. O K é uma matriz. Então você multiplica ali esses pesozinhos pelos valores. Então, na verdade, você está meio que combinando esses valores em cada um dos itens dessa matriz. Combina aqui, combina aqui, combina aqui. E aí é como se você estivesse gerando um conceito mais complexo, que é aquela ideia de, por exemplo, se você tem linhas, vamos combinar linhas para gerar um rosto. Entendeu? É isso que mais ou menos você está fazendo. Então, digamos que essa é uma linha, isso aqui é um olho, esse daqui é, sei lá, o formato do rosto e esse daqui é a sobrancelha. Então, meio que matematicamente o que você está fazendo com esses pesos é meio que combinar para gerar um rosto ali. Esse daqui vai ser o rosto. Né? Aqui vai ter um olho com a sobrancelha. Entendeu? É mais ou menos, conceitualmente é isso. Não é exatamente isso, mas essa é a ideia. Entendeu? E aí, basicamente, você vai fazer isso para o W, para o K, para o Q e para o valor. Então, você vai gerar 3 matrizes com o mesmo valor. Qual a diferença dessas matrizes? É a posição que você vai usar elas depois do softmax. Então, o valor, né, ele vai passar quase que direto aqui. E esses dois aqui você vai multiplicar um pelo outro, para você relacionar eles depois. Aí essa é a próxima parte que eu vou explicar. Deu para entender aqui? Assim, dependendo de juntar. Tá, vou ligar o slide, porque tem a fala do softmax.
Vocês sabem o que é o softmax? Né? Ele é uma função de probabilidade baseada em exponencial. Então você pega um valor ali, multiplica por, quer dizer, eleva, né, cada valor pelo exponencial, pelo valor, em cada ponto da matriz. E aí o softmax você soma a matriz inteira e divide pelo valor em cada um. Isso já é meio que como se fosse uma probabilidade. Tá, aí a fórmula é essa daqui. O que você está tentando gerar é um score. Qual é o formato final? Você vai pegar esse score aqui, né? Você tem um score de atenção e você vai multiplicar pelo valor. Então esse score são vários valores que vão de 0 até 1. Então esses valores são aquelas representações que a gente criou naquela matriz. E o score, ele é quanto esse valor é importante. É basicamente isso. Deu para entender? Então basicamente é isso que você está gerando. E esse score ele vai relacionar essas informações, né? Porque quando você multiplica, por exemplo, a matriz X, a matriz Q, que é a query, pela matriz B, você começa a relacionar aquelas colunas que você tinha antes. Então, a V e a Q, ela cada unidadezinha só trata de um token, né? Porque lembra que a linha toda era um token só. Só que agora, aqui, cada valor aqui, então Q1, Q2, cada valorzinho desse combina vários tokens de informação. Então, quando você multiplica pelo V, você vai ter o Q11 vezes V11, V, etc, somado. Então, o Q, né? Falei errado, né? Q. Então, quando você multiplica pelo Q, você está relacionando todas essas colunas para ver quais são as relações mais importantes. E se você for ver na multiplicação de matrizes, ele vai fazer praticamente relacionar quase todos os tokens na prática, quando ele vai fazendo aquelas somas. Então, nessa posição 1 aqui, o que a query representa? Ela representa o token 1. E o que representa as colunas aqui? Basicamente, como esse token 1 se relaciona a cada um dos outros tokens que apareceram. Né? E basicamente, assim por diante. Então, o token 2, como ele se relaciona a todos os outros tokens. E assim por diante. O valor depende do outro token, tipo assim, o valor 1, ele não tem que estar entre, por exemplo, igual um PEG, de 0 a 100, sabe, na probabilidade. Ele tem os valores o score de cada um deles, é isso? O score é de 0 a 1. 0 a 1, que é o quão importante ele é. Quando a probabilidade é para aquela outra palavra, né? Relacionando isso. É isso. Basicamente, esse score aqui é de 0 a 1. Então ele vai dizer quão importante é esse valor. Né? O que eu estou mostrando aqui é como é que gera esse score. Aqui não é um score ainda, que eu meio que pulei um pouco de conceito. Aqui deu para ver, são as matrizes que eu mostrei, segmentadas, e como é que você monta o score. Você vai fazer essa multiplicação aqui da query, que é, ou seja, qual o valor aqui é importante, e a key é como se fosse o título, né, que eu tinha explicado. Então, a key representa esse valor aqui. Para você não precisar explorar o valor inteiro, você meio que cria uma representação rápida com a key. É basicamente isso. E aí, para você gerar esses scores, você vai multiplicar os dois, que a gente chama de produto escalar. Para quem não sabe, o produto escalar ele é considerado uma medida de similaridade entre duas matrizes. Quando você faz o produto escalar entre duas matrizes, na prática é a multiplicação de matrizes. Você está chamando de produto escalar. E aí depois, esse score aqui, do jeito que ele está, ele ainda não está entre 0 e 1. Para fazer entre 0 e 1, é que você aplica o softmax. E você faz essa divisão aqui, esse D é o tamanho do batch, né, o tamanho do contexto. Você faz essa multiplicação simplesmente porque os valores ficam muito altos quando você faz essa multiplicação. Então, imagina multiplicar 2 mil valores ou 1 milhão e somar tudo. Então,
por exemplo, se for 1 milhão, você divide por 1 milhão. Que aí fica 1 milhão, raiz de 1 milhão. Aí fica menor o valor e aí não tem o perigo de explodir. Esse é outro problema durante o treinamento. Se o valor ficar muito alto, você pode ter um overflow, né? E aí o modelo não vai funcionar. Então, para evitar o overflow, você faz como se fosse uma normalização. Vamos ver. E aí a próxima etapa é aplicar o softmax, né? Que é esse daqui. Que na prática eu falei score, é um score, né? Mas ele é um peso, né? Que ele chama. Então esse score aqui, que ele está chamando de peso, ele é o resultado ele vai ser multiplicado por V, ele é o resultado de aplicar o softmax, né? Que é aquele score. Então, ou seja, essa matriz final que ele multiplica, aquele resultado final dessa equação ali, né, que eu mostrei, que gera o score, ele vai somar todos esses resultados em um valor só. Então é como se ele estivesse pegando quão grande esse valor é com relação a todo o restante da matriz. E aí ele vai dividir por esse valor total. Então, na prática, a conta é mais ou menos assim. Aqui vocês entenderam o que é essa matriz aqui, né? É o score. Alguém tem alguma dúvida? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o exponencial do score na posição 1. Então você quer aquela matriz toda. Aí ele vai fazer isso daqui, ele vai elevar pelo exponencial. E depois ele vai dividir pela soma de todos esses exponenciais aqui. E aí isso gera uma probabilidade, né? Concorda comigo que se ele está dividindo pelo total, pela soma total, nunca vai ser maior do que 1 resultado, né? Então aqui vai acabar sendo 0 a 1 o resultado em cada um desses pontos. E aí basicamente o que ele está respondendo é como esse token se relaciona com aqueles outros a partir da key, né? Que é um resumo do valor. Depois que ele tem isso, ele vai usar essa matriz aqui de pesos, né? Que nem no exemplo aqui, ele pegou os scores, né? Elevou, somou tudo, e depois vai dividir para gerar o valor final. Que aí dá esse valor final aqui. Depois disso ele vai multiplicar pelo valor. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, nesse caso aqui? Digamos, não está no formato certo, está em formato vetorial só por simplicidade. Mas digamos que esse aqui é um token, esse é outro e esse é outro. Né? Então ele está dizendo aqui, ó, esse token aqui é 0,63% importante para esse problema. Esse é 0,23 e esse é 0,14. Então o mais importante é esse, presta atenção nessa informação. É basicamente isso que ele está falando. Não é um token só, né? Na verdade é aquilo que eu falei. Essa relação entre tokens, ela é a mais importante. Então, por exemplo, numa frase, pensar em um exemplo. Digamos que você está discutindo uma receita de pão. E aí, para a sua receita de pão, às vezes tem algumas frases que são só links, né, que nem que, palavras assim. E tem outras palavras que são, por exemplo, quantidade de farinha, quantidade de tal coisa. Então, quais são as palavras mais importantes para aquela receita dar certo? Né? Relacionadas. Né? Então, para ser um pão, ele sabe que tem que ter farinha, tal coisa, tem que ter tal coisa, senão não é um pão. Então, você está classificando massas. Né? Então, ele vai dar um peso maior à posição daquela matriz que relaciona essas palavras em específico, que seriam os ingredientes, por exemplo. E é isso que ele está fazendo aqui. Ele faz essa relação e vai passar para frente. Basicamente, o mecanismo de atenção, a parte mais bruta mesmo é isso. Não tem quase nenhum segredo no transformer. Aqui é a forma completa. Né? A tensão, que vai gerar essa matriz aqui. Né? Na verdade, ela vai gerar a saída para a próxima camada. Então, isso é muito importante também. Cada camada de atenção, ela vai gerar sempre
um dado com as mesmas dimensões da entrada, né? Ali no final. Então, cadê a saída aqui? Essa saída aqui, ela tem sempre o formato da entrada, que é a quantidade de tokens e quantos valores tem esse token, que é o delay. Então, aqui, o que ele fez no Q, no K, etc. Foi só a transformação aqui. Depois ele multiplica eles, fica com M por N, faz o softmax e esse M por N ele encaixa exatamente ali no valor final, que aí dá o valor final que você precisa. Tem alguma dúvida aqui? Mas é basicamente isso, a função de comando de atenção. Transformer é quase isso. Aí o que acontece? Esse mecanismo ele tem limitações. O Transformer, na verdade, não é só isso, mas é o mecanismo básico. Esse modelo não tem como saber a relevância, por exemplo, de uma palavra aparecer muito antes ou depois. Você não sabe qual é a posição da palavra. Quando você multiplica ali nas matrizes, você perde. Né? Meio que a gente combina tudo. Então, meio que perde isso. E quando você cria uma camada só de atenção, você está prestando atenção a só uma coisa. Né? Ele não consegue, por exemplo, prestar atenção a múltiplas coisas. Então, o que eles fizeram para gerar o transformer mesmo? Eles criaram um embed de posição e usam múltiplas camadas de atenção. Que aí é o multi-head attention. Que é basicamente você concatenar várias redes e transformar isso de volta para o shape padrão do dado. Né? E como é que funciona esse processo? Esse positional encoding é bem simples, na verdade. É como se fosse assim. Nessa matriz X aqui que eu mostrei, você vai começar a adicionar valores só para, mesmo que seja o mesmo token, se ele aparecer em uma posição diferente, ele vai ter um valor um pouco diferente. Basicamente isso. Então você tem lá a sua matriz X, né? Que é a sua entrada, então aqui é um token, aqui é outro. E aí você vai fazer assim. Lembre que daqui até aqui é uma frase, por exemplo, não é um livro. Então você quer dizer, por exemplo, se aparecer a palavra gato aqui, então aqui é gato, e aqui também. Lá no seu modelo, do jeito que está agora, ele não sabe aonde está essa palavra, nem onde está essa, porque ele soma tudo e ele perde a posição. Aí o que você faz? Esse gato aqui lembra que é um vetor de números. Você vem aqui e soma um vetor, por exemplo, 1, 1, 1. E aqui na posição 25, não é exatamente assim, mas é a ideia. Você vem e soma 25, 25, 25. Então toda vez que a sua palavra aparece em uma posição diferente, ela vai ter um valor um pouco diferente. Entendeu? É como se ela tivesse um offset. E assim o modelo sabe a posição das palavras. É basicamente isso. E aqui, no caso do multi-head attention, o que ele vai fazer é basicamente colocar várias dessas funções aqui, dessas matrizes concatenadas. Então, em vez de ter só essa matriz de score, né, ele vai gerar o score 1. Aí ele vai pegar e vai concatenar essa matriz um score, uma outra matriz. Que aí consegue fazer tudo ao mesmo tempo, em paralelo. Eles são meio que independentes, se você for pensar. E aqui, quantas redes você quiser. Então, imagine que isso daqui vai ter uma query, um key e um valor. Aqui vai ter outro. Então é como se você estivesse criando abstrações atenções diferentes, né? Para cada uma
dessas réis, né? Que aqui se chama de cabeça, cada um desses. E aqui outro, até quando você tiver. E isso aqui você vai multiplicar pelo x. Né? Então o que tem que bater aqui. Eu sempre troco aqui porque o padrão matemático geralmente o x vem antes, né? Mas na prática é ao contrário aqui. Ele basicamente só precisa ter esse número aqui de colunas igual ao número de informações. Né? Então, concordo comigo que se aqui é igual, ele vai gerar o valor. Né? E aqui que ele vai fazer, no final, concordo comigo que aqui vai ficar diferente do formato de x, aí isso seria um problema. Aí ele gera uma matriz nova, que ele chamou lá de matriz O, né? Que ele multiplica pelo resultado dessa operação só para voltar para o formato de x. Então, por exemplo, aqui vai ser o número de tokens, né? Multiplicado pela quantidade de valores que tem. Agora eu me esqueci a posição exata, mas seria, por exemplo, o D, que é a quantidade de valores que tem no x. Né? Aí isso determina quantos valores tem. E aqui vai ser a quantidade de informações que aparece. Agora eu me perdi um pouco nas dimensões. Mas basicamente ele vai criar uma matriz aqui que vai pegar esse númerozinho ND para multiplicar aqui o ND pelo ND. E vai ter um outro valor aqui que ele vai voltar para o formato de x. Então, sei lá, digamos que o x é 10, o D. Né? Aí aqui vai ser alguma coisa assim, vai ser 10 por ND. Então ele vai pegar, ele quer sair desse valor, então ele vai pegar o que é vezes, né? Para não confundir. É n vezes d e aqui é a dimensão. Ele vai pegar ali e vai voltar para 10 por d. Quando ele multiplica, é aquela coisa de quando você multiplica a matriz, fica a linha de um e a coluna do outro. Então, basicamente, ele volta para o padrão de x. E aí ele consegue usar essas várias camadas de atenção para fazer a computação. Deu para entender? E basicamente o modelo de atenção é isso. Ele faz essas múltiplas projeções, faz essa concatenação, né, para usar várias regras, faz o positional encoding e dentro dele tem máscaras também. E, assim, não é tão importante de entender, mas quando ele está fazendo o processo lá dentro dessa camada de atenção, às vezes é como se ele já soubesse o futuro. Né? Então, por exemplo, às vezes você quer que ele não relacione uma palavra com outra palavra, que ele não saiba dessa palavra já. Então você cria máscaras para você meio que filtrar qual informação ele consegue ler dessa matriz. Para criar uma máscara, é só você criar uma matriz que você vai colocar aqui. Então, se é uma informação que você quer que passe, você coloca 0. Se é uma informação que você não quer que passe, você coloca menos infinito. Porque quando for lá para o exponencial de menos infinito é 0. E de 0 é 1. Então, quando você coloca menos infinito e soma essa matriz aqui no valor, e ele vai zerar lá no valor final que vai passar no softmax. Vai ter um peso 0 e aí você consegue filtrar essa informação. Então, dentro ali, depende do objetivo, nem sempre você vai fazer uma máscara depende do que você quer. Por exemplo, no caso do transformer original, ele tinha um mecanismo de encoder e decoder. No encoder ele não tinha máscara e no decoder ele tinha uma máscara, porque ele queria fazer com que o decoder conseguisse ir criando as representações sem saber qual era o dos tokens do futuro. Era basicamente isso.
Isso aqui é a parte que eu estava falando. Tem as máscaras de causalidade, aí conseguir, por exemplo, relacionar só dados do passado com dados do futuro. E no caso, como ele relaciona tudo ali, ele fica meio livre, né? Então, meio que pode tentar usar dados do futuro para fazer a predição, e isso não é uma coisa boa. E tem as máscaras de pad, né? A principal é a de position, para a posição, para saber onde está o token. Então, eu já expliquei aqui é a fórmula do transformer mesmo, do position. Ele usa funções sinoidais. Assim, parece difícil, mas não é, na verdade. Aqui ele está usando as posições, né? Então, I e J, por exemplo. Aí ele vai colocar dentro do seno, porque dentro do seno ele é periódico. Né? Aí ele, na verdade, gera meio que várias funções ali periódicas, e aí cada posiçãozinha da matriz fica com um valor diferente. É a mesma ideia, né? Que eu falei, adicionar 1 ou adicionar 20, posição 1, adiciona 1, posição 20, adiciona 20. Então é a mesma coisa. Ele, só que de uma forma matematicamente melhor. Isso aí não precisa entender. E basicamente aqui é um resumo de como funciona. Né? Você vai fazer a projeção. Antes de fazer isso, no GPT moderno, ele não faz o position encoding ou antes de fazer isso. Ele faz depois. Mas no artigo original ele fazia o positional encoding no valor mesmo, na entrada. Aí ele vai fazer a projeção, vai calcular as scores, né? Ele vai colocar aquela máscara que eu falei, de menos infinito ou zero, se ele quiser tirar algum valor. Aí isso depende de você. Por exemplo, você está fazendo lá um transformer, e aí você descobriu que, sei lá, uma das suas variáveis não é importante naquela máscara. Você pode manualmente adicionar uma máscara para tirar aquela variável e melhorar o seu resultado. Então, por exemplo, isso é uma das coisas que o engenheiro de machine learning pode fazer. Ele vai fazer aquela normalização, que na verdade é o softmax aqui, está chamando de normalização, né? Na prática, é uma normalização que está somando tudo e dividindo, né? E aí gera os pesos, ele concatena cada máscara, depois ele faz a projeção final para voltar para o formato padrão. E aí isso é a camada de atenção. Depois de tudo isso, ele passa isso numa rede densa. Então, basicamente, cada camada de atenção, ele vai ter essa camada de atenção, e aí essa saída daqui, ele é a entrada de uma rede densa. O que a rede densa vai fazer? Ela vai fazer as abstrações e computações em cima daquilo. Então, ela que vai meio que dizer que essas palavras relacionadas, que ele achou as mais relevantes, são importantes, por exemplo, para tomar uma decisão específica, para dizer que essa máquina quebrou ou não. Então, a responsabilidade da camada de atenção é só dizer qual a informação passa ou não ao longo das camadas e relacionar elas. E a de feedforward é fazer as computações. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Tá. Aí, aqui eu vou começar a falar um pouco de como é que captura isso dentro do MetaLearning. Pelos parâmetros que vocês viram, o que você decide quando você vai fazer o transformer? Você vai decidir quantas heads ele vai ter, ou seja, quantas abstrações de atenção ele vai ter, que é aquelas concatenações. Então, isso é um interparâmetro também. O tamanho da head, né, o tamanho do seu token também. Então, isso é uma informação relevante. Tem que ter, ou seja, o embed que você vai estar trabalhando, o seu modelo é exatamente dependente dele. Né? Então, geralmente, ele divide o número de valores que ele detectou pelo número que você escolheu aqui de cabeças. E aí já é esse valorzinho aqui. Aí tem tipos de atenção, isso aqui não precisa saber, que é mais, por exemplo, as máscaras. O que é bidirecional? É aquilo que eu estava falando, por exemplo, ele pode relacionar o futuro e passado.
Aí você pode criar uma máscara que ele só vai em uma direção, ou seja, ele só relaciona coisas do passado. Dropout eu acho que eu já falei no canal, né? Não sei se isso é mais para a rede de feed-forward, que é a rede densa. Então é meio que você cortar conexões a cada previsão, porque aí você consegue deixar a rede com uma generalização maior. Ela tem menos problemas de erro. Aí tem um tipo de positional encode, né? Se é senoidal ou pode ser aquele pela posição só, pelo index. O tamanho máximo. Né? Aí tem o pad, que, por exemplo, como tem esse problema do tamanho do token, o que acontece? Para você conseguir gerar um transformer que funciona em muitos embeddings diferentes, você vai gerar um transformer muito grande, por exemplo, o tamanho máximo desse transformer é 512, mas digamos que seja 5.000. Se você tem um embedding que é só de 500, você adiciona, por exemplo, 9.500 zeros em cada token. Aí você consegue colocar ele dentro desse mesmo transformer que você tem. Então isso é o padding e o tamanho máximo que ele está falando. Né? Aí essa questão de regularização é basicamente como se fosse uma outra normalização. Então, pegar uma média ali e fazer algumas operações para o valor não explodir muito. Então não precisa saber. Né? E aí, isso é a camada básica, né, do que você tem. Essa camada, como você está projetando, então, por exemplo, quantas camadas a sua rede densa vai ter? Também, quantos neurônios ela vai ter, etc. Isso também é uma decisão de projeto. E depois que você decidir isso, todas as suas camadas de atenção são iguais ou quase iguais, e aí você monta outras coisas. Então, por exemplo, essa arquitetura tradicional, ela tinha um encoder e um decoder. Qual que era a diferença, né? Aquela função de peso do attention, né? No encoder, o attention, ele recebia X, né? Ele tem 3 entradas, que é o query, key e o valor. Então, o query, key e o valor, ele era gerado pelo X, né? Query, key e valor. Nesse modelo tradicional, que era para fazer tradução, ele tinha um encoder, que era isso normal, mas o decoder, ele pegava o X, ele pegava o X aqui, mas ele pegava a saída do encoder aqui também. Né? Que aí a ideia aqui era meio que reconstruir o dado, é como se fosse um autoencoder, isso que eu expliquei nessas aulas, não sei se vocês lembram. É reconstruir o dado a partir da informação do encoder também. Outra coisa importante para essas camadas funcionarem é que, lembra que eles geram a saída tem o mesmo formato do X? A cada saída, quando ele vai empilhar, ele soma o X de novo. Isso é mais para conta da backpropagation mesmo. Que a backpropagation na derivada, quando a derivada de X sobre dx é 1. Então, como ela pode zerar, quando você adiciona só um X de novo aqui, você tem certeza que vai ser sempre 1. Então, isso também ajuda a resolver o problema da derivada. Né? E o modelo mais moderno, né, atual, ele não tem nada de encoder e decoder. É o GPT, né? Ele tem só, é como se fosse só o decoder. Então ele não tenta criar uma representação de dado para depois reconstruir, como se fosse um decoder, porque isso é muito mais complexo e caro. Ele tenta já gerar de palavra para palavra direto. E é como se fosse uma rede densa mesmo, com capacidade de atenção. É isso. E ele vai construir a saída dele é como se fosse a próxima palavra. Você treina ele assim. Você coloca uma frase, aí você dá as palavras anteriores e pede para ele prever a próxima palavra. E treina assim, vai conseguir aprender a gerar basicamente isso. Só um detalhe sobre o encoder, né? O Google continua trabalhando
encoder ficou para a geração da generativa, né, da transformação, e a parte do encoder continua sendo utilizado na evolução, principalmente das pesquisas lá no Google, na parte da utilização do gente. E aí, mais usado para tradução. Tradução, né? Tradução de texto, sumarização. E aí, isso não precisa ser usado, né, só para prever palavras, né? Você pode usar ele também como mecanismo de atenção mesmo para relacionar dados quando você tem muitos dados. Então, por exemplo, um trabalho que eu fiz que era para detectar ataques hackers. Né? Então, você tem lá dados de rede, é muito dado, né? Então, eu fazia um embedding daquilo e gerava uma classificação se é um atacante ou não, uma ameaça ou não. E basicamente você pode usar para classificação, pode usar para regressão também. Não é tão. Quer dizer, é relativamente comum, mas tem que ter muito dado para isso ser útil. Isso aqui é aquilo que eu estava explicando. Né? E ele sempre soma um input a cada saída de cada tomada de atenção. Ele pega o X de novo, tira e soma com a saída daquela camada, que é para o gradiente não zerar, como eu estava explicando. E a normalization é aquilo, né? Ele vai usar a média, desvio padrão, e aqui dois parâmetros que ele aprende durante o treinamento. E o objetivo é aquele mesmo, que eu estava explicando, acho que foi você que perguntou. Se um peso da rede ele é muito grande, ele vai tomar o gradiente todo. E aí ele pode zerar os outros. Então ele normaliza para um peso nunca ser muito grande. Basicamente isso. Aí essas questões de masqued attention é aquilo que eu estava falando, né? De posição, cross attention, aí vai ser a camada que usa o encoder e decoder. Isso aí são detalhes assim, que não tem tanta importância, mas para quando você está usando mesmo, você vai construindo um modelo para depender de cada caso. Tá. Aí, qual é a importância disso? Né? Por que esse modelo é escalável? Quando você cria aquela concatenação, aquela matriz toda concatenada, você sabe como funciona uma GPU? Um processador de gráfico, né? Ele é especializado em fazer multiplicação de matrizes. Então ele vai conseguir pegar, digamos, cada rede, ou nem cada rede, ele pega partes daquela matriz inteira. E aí uma GPU ela tem, sei lá, milhares de cores, ou seja, de processadores. Ela consegue rodar todas essas multiplicações em paralelo. Então é muito mais rápido do que você rodar uma LSTM, né, que ia ter que rodar um token por vez. Então é muito mais eficiente. Essa foi a grande revolução. E esse mecanismo de atenção com softmax também ele funcionou assim, muito melhor do que qualquer pessoa esperava. Ainda assim, deu para perceber que ele é muito simples. Né? Como, por exemplo, aqueles problemas que a gente estava discutindo naquela aula sobre, por exemplo, multitasking. Quando você tem vários tasks ou contextos diferentes, o Transformer ele não lida tão bem com isso. Ele sempre vai ser um modelo especialista, apesar de parecer que ele é geral. Ele só parece que é geral porque é um modelo especialista em linguagem. E a linguagem é uma coisa geral. Mas na prática, por exemplo, se eu treinar um Transformer regressivo em classificação, para classificar, por exemplo, o exemplo que eu dei, tipos de massas, né, por exemplo, ele não vai conseguir tratar a linguagem. Né? Então, ele é um especialista ainda. Diferente, por exemplo, dos mecanismos biológicos. Ele vai ter um mecanismo de atenção também, mas ele consegue mudar de contexto, vai ter memória, consegue ter multiteste, ele consegue ter um mecanismo de atenção que combina testes diferentes. Então, por exemplo,
digamos que você tem ali essa task de classificar massas e uma task de assar massas. Ou seja, então ele consegue relacionar aquilo, né? Que é diferente do que o pessoal consegue fazer. Ele é uma estrutura fixa ainda e ele parece geral porque ele aproxima a linguagem. É muito bom em aproximar a linguagem. E é basicamente isso. Tá, aqui são os casos de classificação. Né? Quando você vai trabalhar com transform no nível mais geral, né, você tem as bibliotecas que já está tudo mais pronto, que nem o Hugging Face. Então o Hugging Face já tem a biblioteca muito pronta, mas o PyTorch ele tem camadas de atenção lá. Então o Keras também implementou alguma coisa. O PyTorch foi criado pelo Facebook, o Keras pelo Google. E aí no PyTorch, quando você está trabalhando no nível mais avançado de engenharia, você consegue ir meio que combinando, criando seu modelo. Né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma classificação que transforma porque eu tenho muitos dados. Então, uma classificação climática, vai chover ou não, por exemplo, ou regressão, chance de chuva. Você consegue montar lá os tokens, criar a camada de encoder e você faz o pooling. Né? O que é o pooling? É você pegar uma parte da saída do seu encoder, da sua camada de atenção, e colocar ele num formato que vai dar para passar uma camada ali de feed forward, por exemplo. E aí colocar ele como é classificação aqui, softmax pode ser usado como classificação. Se você colocar cada parte ali, com uma probabilidade, digamos que você cria um vetor de 10 valores. O softmax, o valor maior vai ser aquela classe. Então, cada um dos valores ali é alguma classe, por exemplo, cachorro, gato, etc. Aí você consegue treinar a rede de combinação das funções para fazer classificação. Então, a camada de atenção é só mais uma camada, mesmo que você pode usar ali para fazer construir os seus modelos. Então, tem gente que pega camada de atenção, coloca uma rede convolucional, ou coloca uma rede densa antes. Então, as possibilidades são infinitas, né? Tem várias possibilidades. Para fazer regressão é a mesma coisa. Você vai fazer o pooling, né, lá e vai fazer, aqui, em vez de usar uma loss function de classificação, vai usar uma de regressão, que é basicamente colocar tudo num valor só e, por exemplo, usar erro quadrático médio, que a gente viu, para fazer a regressão. E é basicamente assim que você vai montar os seus modelos. Né? Tem, inclusive, modelos mais complexos, que, por exemplo, ao invés de usar um token aqui, ele vai gerar uma matriz com esse token, mas, por exemplo, ele pode ser um modelo multimodal, que recebe imagem, texto e outras coisas. Então, ele vai ter uma camada de feed forward convolucional para a imagem, que vai gerar meio que alguma coisa no formato de token, outra que vai gerar em formato de texto, outra que vai gerar em áudio, no formato de token também. Então, essa é meio que só uma camada antes, como se fossem modelos separados para gerar um token e vai depois no mecanismo normal de transforma. Né? Então, a arquitetura de uma inteligência artificial é basicamente isso. Você vendo os shapes, né, que você tem, das informações que você quer colocar, usar, por exemplo, mecanismos de normalização, se você está vendo que o gradiente não está dando certo, usar mecanismos de máscara, né, que é, essa informação aqui não é relevante, eu estou vendo aqui, então você dá um hard coded ali na máscara e consegue melhorar o seu resultado mais rápido. E montar uma estrutura que faça sentido. Né? Será que faz sentido usar uma camada de atenção nesse caso? Né? Ou será que não faz? Será que é melhor convolucional? Que muitas vezes você não sabe. Que aí você usa o meta-learning para descobrir qual a melhor estrutura para cada problema. Basicamente, essa visão geral do processo. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Pensando em modelos multimodais, se for das máscaras de atenção, eu fiquei em dúvida, porque como é que funciona o design dessas máscaras, pensando nesse fluxo de informação entre texto e imagem, não consegui pegar. É uma conexão, né? Na verdade, assim. Assim, você tem uma... Digamos que você tem o seu X, né?
que é a entrada que a gente já viu. É o token, né? Que nem aqui, uma palavra, as colunas e cada palavra é uma linha. Né? Aí o que você vai fazer no seu processo de engenharia? Você vai criar isso daqui vai ser uma matriz de pesos aleatórios agora, esse seu X. Aí você vai criar outra função de IA, por exemplo. É outra função matemática, que vai, por exemplo, ser uma função de feed forward, né? Ou uma residência. E aí aqui você recebe o dado, por exemplo, de áudio. Só que você vai fazer com que isso daqui gere, por exemplo, essa parte aqui dessa matriz, né? Esse resultado aqui, esse shape. Entendeu? Então, e aí, por exemplo, CNN que trabalha com imagem. É a mesma coisa, você vai colocar uma imagem aqui e vai gerar essa parte aqui dessa tabela. Então, meio que essa é uma arquitetura de como você vai montar para encaixar no input da camada de atenção. Ele é fixo, tem sempre esse formato aqui, de X. Então, você cria redes que vão gerar esse formato, né, com sair. E aí depois esses, né, o que o PyTorch, o que o TensorFlow faz de especial, ou o que fez. Eles têm um mecanismo de backpropagation automático. Então você cria essa função, monta sua arquitetura. Quando você vai treinar, ele já sabe fazer a backpropagation de tudo. Vai passando de volta. Porque meio que ele salva a entrada e a saída. Então ele sabe o que a entrada de veio, que saiu, etc. Ele consegue fazer a backpropagation. Mas é basicamente isso. Aí com isso aqui, concordo comigo que você está usando todos os dados que você está combinando eles. Então você quer um modelo multimodal, por exemplo. E aí da parte de coletar esses dados com o MetaLearning, é isso. Tem as informações que são os parâmetros do modelo, qual a função de loss function que você vai usar, né? Então, por exemplo, aqui se usar o quadrático médio, pode ser tanto o absoluto médio, outro tipo de loss pode ser tanto para um caso regressivo quanto para o caso de token, né, de palavras. Ou pode ser também o softmax, mas o softmax você tem que ter 1 milhão de quantas palavras existirem na sua vida. Então, às vezes é igual um modelo regressivo. E basicamente você não precisa capturar tanta coisa mais. Vai ter o processo de treinamento, que são o histórico de loss function, e o resultado. Né? Então, é sempre a mesma estrutura. Então, por exemplo, lembra lá que eu tentei introduzir para a Reddense, era a arquitetura da Reddense, depois o treinamento, etc. Então, treinamento, etc. é quase sempre o mesmo dado. O que muda é qual o hiperparâmetro que você vai capturar. Então, no caso do Transformers, os hiperparâmetros que eu tinha falado é head, conceito de head, a estrutura da rede de feed forward dentro da camada de atenção, as máscaras, tudo isso são hiperparâmetros. E qual o objetivo? Você capturar tudo isso para descobrir qual daquelas estruturas é a melhor para resolver cada problema. Esse é basicamente o trabalho de engenharia de inteligência artificial. E é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre essa